Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Usina do Empreendedor. Primeiramente, é um grande prazer. Esse é um projeto piloto, inovação e empreendedorismo no Maranhão. O nosso slogan vai ser sempre, onde ideias viram energias para os negócios. Hoje, 28/8/2025, nós estamos aqui na agência UEMA de Inovação e Empreendedorismo, Marandu, e eu sou o Biratã Silva, o apresentador do podcast e o idealizador, mas ele não é meu, ele é nosso. Eu sou administrador e analista de empreendedorismo. Hoje nós teremos dois convidados, o professor Mauro Henrique Caroso Todaro, da agência UEMA de Inovação e Empreendedorismo, Marandu, agência de startups, né? Uhum. E Deise Rodrigues, ela é CEO e fundadora da CapBoss, startup do programa UEMA, né? De startups. Mas a gente vai sempre dizendo realmente qual é o slogan da Marandu. Isso aqui a gente vai corrigindo. O objetivo do episódio, qual é? Esse podcast, Usina do Empreendedor, é para destacar programas de startups, né? E eu dividi em vários segmentos, são 4: comércio, indústria, serviço e agronegócio. Então, a gente tem a intenção de mensalmente fazer um podcast por segmento e outros podcasts específicos, né, das empresas que estão incubadas. A gente quer dar essa evidência. Mas vamos lá. É um grande prazer tê-los. Sejam todos bem-vindos a esse podcast. Como eu falei ali atrás, eu sou o Biratã, sou analista de empreendedorismo. E hoje, para inaugurar, nós vamos ter o professor Mauro Henrique Caroso e a Deise. Antes de entrar no bate-papo, eu quero explicar isso, enfatizar essa modalidade de podcast. Aqui não é uma coisa engessada. Nós vamos discutir, nós vamos ouvir e apresentar o que está acontecendo com a instituição de ensino, a academia e as empresas incubadas. Então, isso aqui é um espaço para levar ao público, dar conhecimento do que está acontecendo na academia, né? E não é um assunto bira, é um assunto da academia, né? E dos vários projetos que a universidade tem. Eu gostaria, nesse nosso primeiro episódio, conversar com o professor Mauro Henrique Caroso Todaro. Professor, eu gosto sempre que os convidados se apresentem. Quem é o professor Mauro Henrique Caroso Todaro? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do que a gente faz, né? E da minha trajetória também, e aproveitando, né, a oportunidade, queria comentar que eu nasci na Argentina, né? Acho que é um fato que define um pouco a minha pessoa, né? E também o meu jeito de falar. E eu moro aqui no Brasil já faz mais de 20 anos, né? E no Maranhão 20 anos especificamente. Eu cheguei aqui em 2005. E, bem, minha trajetória, falando um pouco da minha trajetória acadêmica, eu me formei na Argentina, fiz graduação lá em engenharia de produção. Na Argentina não se chama engenharia de produção, chama engenharia industrial. Mas assim, em termos de curriculares, o equivalente seria engenharia de produção aqui no Brasil. E isso me levou para, né, naquela época, pensemos em 2002, né, a Argentina passava por uma série de dificuldades econômicas, uma crise bastante forte. E eu sempre tive curiosidade de explorar outros locais, eu sempre gostei de praia, eu pratico surf também, além de, né, de me dedicar à parte acadêmica, né, eu também tenho esse hobby. E foi assim que eu cheguei no sul do Brasil, em Santa Catarina, em Florianópolis, e me interessei por o mestrado em administração, na UFSC. Então,
Eu fiz o mestrado na UFSC em 2003 e em 2005 finalizei o mestrado e meu colega de turma era um dos meus colegas de turma, era o professor Roberto, né? Ah, Atual diretor da Marandu coisa boa. e professor da UEMA também. Então, a partir dessa conexão, né, a partir dessa amizade, as portas também se abriram aqui para mim para iniciar uma carreira profissional. Então, entrei na UEMA como professor convidado, depois fui professor substituto, e aí fui fazendo meu doutorado, fiz meu doutorado na Espanha, na Universidade Carlos III de Madrid, sempre na linha da administração, da gestão, gestão de empresas, e foi ali que eu tive o primeiro contato com inovação na minha tese de doutorado, né? Eu pesquisei pequenas empresas de base tecnológica e apliquei uma série de questionários aqui no Brasil. Meu objeto de estudo foram pequenas empresas de base tecnológica brasileiras, né? E um dos elementos que eu avaliei naquele estudo foi o grau de inovação, linkando isso com o trabalho em equipe, né? Características das equipes, como que elas conseguiam trabalhar, né? Em termos de a estrutura da equipe, os processos da equipe, como elas lidavam com conflito e, bem, uma série de variáveis para linkar isso com o nível de inovação que elas conseguiam entregar, né? E voltei para o Brasil antes de defender a minha tese de doutorado. Aí fiz concurso e em 2014 tomei posse como docente, né, professor aqui da UEMA. E ao longo dessa caminhada também, trabalhando na gestão com o professor Roberto, a gente passou pelo núcleo de educação, né, de tecnologias para educação, o Emanet, a gente passou para a Proplan, que era Pró-Reitoria de Planejamento, depois Proplad, eu cheguei a ser diretor de planejamento da UEMA. A gente construiu vários instrumentos muito relevantes, como o plano de desenvolvimento institucional, lógico que tudo em equipe, de forma participativa, colaborativa, com muitas pessoas da instituição. E em 2023 a gente iniciou esse desafio de lidar com assuntos que são muito atuais, né, como a questão da inovação e o empreendedorismo, e ao mesmo tempo foi de alguma forma relacionado com essa trajetória, né, que eu já vinha desenvolvendo, particularmente no ano de 2019, inclusive, eu fiz meu pós-doutorado na Universidade do Porto, né, e meu trabalho de pesquisa girou em torno de equipes empreendedoras. Então eu consegui, a partir dessa experiência, visitar, conhecer muitas equipes empreendedoras do Parque Tecnológico lá da universidade, que chama UPTEC. E o UPTEC tem muitas filiais, ela recebe muitas iniciativas empreendedoras. E eu tive a possibilidade de conversar com eles, conhecer a infraestrutura, os desafios, e eu explorei mais questões de como que as emoções compartilhadas nessas equipes influenciavam a resiliência e a inovação que eles também conseguiam entregar. Então, foi uma trajetória acadêmica que acabou contribuindo também com a nossa chegada aqui, né? E hoje eu sou grato de poder aplicar um pouco desse conhecimento e outros que a gente vai, né, adquirindo ao longo da nossa carreira nesse espaço. Isso é gratificante, né? Porque o senhor vem da profissão de engenheiro de produção, engenheiro industrial, como o senhor mesmo citou, que é a denominação lá no seu país, né, na Argentina. E o chão de fábrica
ele carece muito dessa atenção, né? Porque parece assim desapercebido o que está acontecendo, e se você não tem essa pegada de fazer a coisa organizada, estudada, analisada, você pode até perder o negócio, né? A empresa. Eu tenho um amigo, que o senhor falou que fez o pós-doutorado em Portugal, eu tenho um amigo que chama Ribamar, é da Kairos. A Kairos, ela é uma empresa que faz manutenções para a Vale aqui e para a Lumar. E ela trabalha com manutenção dos motores, principalmente VEG, motores elétricos. E ele montou em Aveiro, né, no município lá, montou uma unidade lá. E não é fácil você investir, principalmente na atividade, né? E para o senhor ver o quanto é interessante isso, ele também montou em São José dos Campos. Então ele está aqui no Maranhão, está em Aveiro, né, e está lá em São José dos Campos. Então o empreendedorismo, né, ele traz essa coisa interessante. E outra, existe mercado, né, professor? Existe espaço para quem quer fazer isso. E aqui nos cursos, né, de engenharia de produção, eu sou professor do Centro de Ciências Tecnológicas e do departamento, especificamente dentro do centro, do departamento de engenharia de produção. E no nosso curso, nós, numa das revisões do nosso PPC, a gente inclui, nós temos uma disciplina de empreendedorismo e outra disciplina que justamente eu estou ministrando, que é a gestão da inovação e da tecnologia. Então você tem o empreendedorismo e a gestão da inovação como disciplinas, né, obrigatórias dentro do nosso currículo, enfatizando a importância, né, a relevância desses matérias, né, desses conhecimentos para a formação do engenheiro de produção com vistas à atualidade e também ao futuro. Muito bom. Bom, eu vou fazer uma primeira pergunta para o senhor. O senhor tem uma trajetória acadêmica e profissional internacional muito rica, né? E como essa experiência pode inspirar empreendedores do Maranhão, como a nossa jovem, né, Deise? Bem, eu como comentei ainda há pouco, né, a minha formação, eu tenho uma ênfase muito grande nos estudos e eu acredito bastante nisso, em que a gente faz tudo, ou pelo menos os melhores resultados se obtém quando a gente trabalha em equipe, né? Então eu diria que assim, a minha formação somada à formação, às experiências, aos conhecimentos, às habilidades de outras pessoas que trabalham junto comigo, é que faz essa diferença, né? Então a gente, eu diria assim, que a gente constrói muito mais a partir dessa colaboração, né, do que se eu pensasse assim, a minha experiência, que diferença fez? Eu acho que a maior diferença é quando a gente consegue colaborar com os outros. Incentivar realmente que cada um desenvolva o seu potencial ali. Então eu diria assim, a gente está o tempo todo aprendendo. Embora tenha passado por graduação, mestrado, doutorado, a gente sempre está aprendendo, né? E o que eu vejo assim que gera mais impacto, olhando para trás, olhando para o presente, é quando a gente consegue somar esforços. Então eu posso ter uma visão, mas eu posso também, mesmo que tenha estudado muito, minha visão pode estar errada, e a gente tem que estar aberto. Ou no contexto, né? Quando você teve todo esse cabedal de conhecimento, era uma visão ótima. De repente ela precisa ser, né, lapidada, né? Então eu aprendo também com meus colegas, acho que todos nós aprendemos uns dos outros, e eu acho que o segredo para ter algum impacto, né, e se a gente olhar para trás, acho que a gente tem construído questões, né, programas, projetos, documentos, né, tem entregado alguns resultados que tiveram impacto positivo, mas foi principalmente por esse trabalho em equipe. Colaborativo. Exatamente. Bom, na sua visão, quais os maiores desafios e oportunidades para fortalecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo aqui no nosso Maranhão? Vamos começar pelas oportunidades? Vamos! Então, oportunidades nós temos muitas, né? Principalmente quando a gente olha para pessoas como Deise aqui, né? Eu olho para os meus próprios alunos da graduação, a gente olha para os
docentes aqui que fazem parte da incubadora UEMA, né, que estão à frente das suas startups. Quando a gente olha assim, como o assunto de inovação e empreendedorismo é uma pauta cada vez mais relevante, cada vez ocupa mais espaço na mídia, de modo geral na comunicação. Isso é uma grande oportunidade, porque é como você está no local certo, no momento certo, E né? com as pessoas E com as certas. pessoas certas. Então, esse é o primeiro ponto. Outra questão que eu gostaria de destacar é a questão de que na universidade, talvez o principal ativo da universidade sejam os seus estudantes. E os estudantes, pelo menos na minha perspectiva, cada vez estão mais abertos para empreender, né? E estão mais interessados em saber como empreender e entendem que o empreendedorismo cada vez mais tem que estar vinculado com a inovação, né? Até para ter mais vantagens competitivas, para eles conseguirem criar seu próprio espaço no mercado. Então, eu vejo assim, os alunos quando chegam na disciplina de gestão da inovação, eles têm um interesse cada vez mais evidente, né? E tudo isso são oportunidades, né? Para além disso, nós estamos em um ecossistema, né? Nós estamos aqui no Maranhão, mas nós estamos inseridos num grande ecossistema no Brasil, que incentiva bastante a inovação e o empreendedorismo, né? Nós temos muitos editais que antigamente talvez não estavam tão presentes. Então nós temos muitas oportunidades de financiamento, tanto para a inovação como para o empreendedorismo. É. Nós temos parceiros assim por exemplo, Sebrae, Fapema, né, por citar talvez os parceiros assim que mais próximos da incubadora, mas também tem a Sect, nós temos empresas aqui parceiras como a Vale, MAP, bom, por citar alguns atores, né? Que contribuem muito com o nosso ecossistema. Então, tudo isso aí são oportunidades. Oportunidades. A gente está inserido e a gente trabalha em parceria num ecossistema que está crescendo, né? Então, tudo isso são oportunidades. Talvez o que eu colocaria como desafios, acho que um desafio, eu falei na colaboração, né? E às vezes quando a gente pensa em empreender, você pensa no seu negócio, né? Então, a lógica do mercado tem que ser uma lógica de concorrência. Às vezes, o que eu percebo que o desafio é criar colaboração entre Os empreendedores. os empreendedores. Para não achar que são competidores. Exato. Né? Então, que a inovação um pouco reduz essa intensidade da rivalidade, porque cada um cria um produto que não é diretamente concorrente com o outro. Mas mesmo assim, o empreendedor, né, lógico, ele está com sua visão, com seu negócio e o foco está aí. Às vezes o desafio é criar conexões, né, com outros empreendedores. Abrir a mente. Que a priori talvez não tem muito a ver com o meu plano de trabalho, mas é muito importante para que a gente consiga fortalecer esse ecossistema. Gostei dessa observação. O senhor acredita que programas institucionais, como o Incubador UEMA, ajudam a aproximar a universidade, o mercado e o governo? Por que essa integração é essencial, no seu ponto de vista? Em função de tudo isso que o senhor, né, relatou e pela sua percepção. Nós trabalhamos aqui na Marandu e na incubadora numa perspectiva de tríplice hélice, quádrupla, quíntupla, né? Começando do básico, né? A tríplice hélice, ele é um modelo de gestão da inovação que envolve 3 atores principais, que é o governo, a universidade e as empresas, né? Então nós, sendo uma universidade estadual, nós temos um vínculo forte com o governo. Com o governo, né? Nós entendemos que o apoio do governo é essencial e nós
estamos, logicamente, que nós temos a maior parte do nosso financiamento vem do governo do estado, no caso. Então, o governo não é só um financiador, ele também é um ente que vai definir políticas, Vai né? nortear, Vai né? definir diretrizes. Então, a gente também busca observar quais são essas diretrizes, né? Nós também trabalhamos então aí vai juntando o governo, nós somos universidade e nós atraímos na incubadora as empresas. Então nós estamos no ambiente híbrido, né? O ambiente é híbrido, não é 100% universidade, é universidade, mas também tem empresas dentro. Então nós conseguimos atrair as empresas por meio da incubadora e isso, logicamente, que vai fortalecer essa relação. Mas também olhando para o lado, nós somos uma universidade pública, nós temos um papel social também, e também nós olhamos muito para o lado do meio ambiente. Então aí entra a quarta e ESG quíntupla. entra, né? Exato. Nós buscamos que as nossas empresas incubadas elas, desculpem, elas tenham, Roberto. Pergunta se ele quer participar. É ao vivo, né? Porque ele queria fazer esse podcast, esse primeiro, né? Então a gente busca que as nossas empresas elas estejam sempre pelo menos observem, né, que tipo de impacto elas estão gerando. Tanto impacto econômico, social e ambiental. Então a gente busca que esse impacto seja positivo, né? E aí já entra o aspecto dessa visão de quíntupla hélice, onde elementos do meio ambiente também são considerados. Então, basicamente, a gente trabalha com esse nível de conexão e integração entre todos esses elementos. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Por parte das incubadas, o senhor percebe essa vontade e esse interesse em fazer isso? De participar dessa forma, pegando a questão social, ambiental, o que vai gerar de impacto. Se aquela empresa está sendo criada só para satisfazer um ego, uma vontade, não. Ela está trazendo benefício para uma comunidade, para uma dor que existe, né? Sim. Assim, em diferentes níveis, né? Não todas as empresas têm o mesmo nível de, vamos colocar assim, de preocupação com esse impacto. Mas, de modo geral, as nossas empresas, se for um critério para ingressarem na incubadora, Do edital. foi avaliar, exatamente, no edital que foi lançado, um dos critérios que a gente considerou para selecionar as empresas que aqui estão foi o impacto nessas três dimensões, econômica, social e ambiental. O senhor pode fazer um resgate e qual é a avaliação que o senhor faz hoje desse programa, né, que o senhor faz parte? Como que está ele? Se está atendendo o que vocês realmente planejaram? É claro que no decorrer você faz bastante mudanças, reuniões, discute, mas no geral, qual é a avaliação que o senhor faz? Bom, a minha avaliação, primeiro, é um programa que ele é novo, muito novo, né? Não tem um ano. Então, nós estamos no início, né? A incubadora, o edital foi lançado em março e as empresas ingressaram em maio, né? No dia 5 de maio foi a inauguração da incubadora UEMA. Certo. Né? De lá para cá, a gente teve momentos, assim, pelo menos na minha perspectiva, de muito aprendizado. Nós organizamos o que nós chamamos de meetups. Então, nesse espaço aqui aconteceram já 12 meetups. Né? Nesses meetups, a gente convida professores da universidade, mas também professores de outras universidades ou pessoas do mercado, mentores já com muita experiência. Então a gente tem toda uma trilha de conhecimentos, de formação,
muito alinhada com o nível de maturidade das empresas que ingressaram. Cada qual com seu nível, Então né? a gente vai avançando, pegando do início, assim, do início né, da trilha, tentando que as empresas apliquem esses conhecimentos. Mas para além disso, a gente tem uma equipe de mentores, né? E a gente oferece mentorias tanto especializadas na parte de registro de propriedade intelectual, registro de marca, eh, na parte mais jurídica, contável. E nós temos na nossa equipe da agência muitas pessoas com formação em administração, gestão da inovação. Então nós temos uma equipe de mentores próprios e também temos parceria com o Sebrae, né? E também colocamos à exposição, eles nos colocaram à exposição mentores também especializados no universo de startups, né? Que já trabalham com aceleração. Então, assim, nós temos também uma equipe de administrativa que se dedica muito e que consegue acompanhar. Nós temos pessoas que cuidam da nossa agenda. Nós temos uma agenda muito complexa porque cada uma das empresas aqui incubadas cria um evento de conexão por mês. Então, nós temos 19 empresas atualmente na incubadora, então 19 eventos de conexão. Tem que acontecer em função do edital e da Do exigência. edital e porque a gente entende do crescimento que da própria empresa. faz parte do desenvolvimento das empresas se conectarem com outras empresas, com outras pessoas, com outras instituições, né? Compartilharem dificuldades, compartilharem conhecimentos. Então nós temos tudo uma equipe que cuida que fica no back office, né? Que fica o back office ali né? para disposição. E Hoje são quantas trabalho incubadas, professor? São 19. 19. Isso. Então nós temos uma plataforma onde elas conseguem agendar espaços, né? Que são espaços compartilhados, eles conseguem fazer as reservas. Nós temos o prédio da Marandu, um prédio que é aberto. Então, se tiver disponibilidade, uma empresa, uma equipe, uma outra startup também pode usufruir desses espaços. Então, nós temos toda uma plataforma de agendamentos. Bom, nós temos uma série de mentorias bastante intensas, né? Porque tem uma trilha para ser seguida. A trilha tem a ver com os meetups, que são os encontros que são coletivos, né? Certo. É conhecimento que a gente disponibiliza para todas as empresas incubadas, inclusive se houver espaço, né? Para pessoas de fora. Agora, as mentorias, há dois tipos de mentorias. As mentorias que são agendadas por iniciativa das próprias empresas, por exemplo, Daisy está com uma dúvida sobre a marca, né? Aí ela agenda uma mentoria, por exemplo, com a COP, que é a Coordenação de Propriedade Intelectual. Há esse tipo de mentoria e as mentorias de acompanhamento. Nós temos mentorias quinzenais com cada uma das empresas para ver o que elas estão desenvolvendo, se eles têm alguma dificuldade, e a gente já aciona, tenta buscar uma solução, faz algum tipo de recomendação. É um espaço para discutir o andamento do negócio. Então, cada 15 dias a gente reúne com cada uma delas. Então, a gente tem uma agenda de mentorias bastante intensa, além dos eventos. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta de interesse do podcast. O que o senhor espera que o podcast Usina do Empreendedor traga como contribuição para a comunidade empreendedora dessas startups e do Maranhão, né? Porque essa iniciativa dessas 19 serão 19 cases. Sim. Que o Bira pode estar lá fora esperando, ávido por estar no lugar de uma dessas num próximo edital, né? E elas têm uma duração, são quantos meses que elas ficam incubadas? O período de incubação, não é o período de incubação, nosso edital tem 12 meses, né, de auxílio, vamos colocar assim, uma bolsa, né? Não todas as empresas recebem esse auxílio, porque já vou explicar por quê, mas no edital tinha 15 vagas, originalmente foram 15 vagas, certo? Para 15 empresas residentes com uma bolsa, né, voltada para o empreendedorismo inovador.
Mas, como teve mais demanda, inclusive a Capboss, né, foi uma dessas empresas que se inscreveu no processo seletivo e teve intenção de participar como voluntária, né, a gente convidou essas empresas. Né, então, hoje nós temos essas 19, que são o total de empresas que a gente incuba. Algumas delas são residentes e outras são convidadas. Né? Tá. Então, um pouco essa a lógica. Mas com relação ao podcast, nós entendemos que, assim como a gente, né, incentiva eles a criarem eventos de conexão, esse podcast também é uma forma de conexão. É uma ferramenta, né? É uma forma de abrir, né, as portas da incubadora para a comunidade, para a sociedade. E a partir daí a gente pode criar mais conexões. Então, uma forma de dar visibilidade ao que a gente faz aqui. Isso pode eventualmente incentivar outras pessoas a replicar iniciativas desse tipo ou a entrar em contato com a gente para criar conexão de algum tipo, né? Para somar esforços, conhecer as empresas aqui incubadas e ajudar elas também a que se façam conhecer e possam criar essas conexões também com as pessoas que nos assistem. Né? Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor, que pode ser a dúvida de um internauta nosso. Existe um compromisso que cada incubada, ao ser desmamada, ao ser desligada da incubadora, ela tem que dar um apoio para as novatas que estão vindo futuramente? Ou só para contar o case delas, pelo menos? Assinado não tem nada nesse sentido, mas assim, é comum, né, nesses ambientes de incubação que as empresas graduadas, né? Graduadas é o termo correto, isso, né? Que não necessariamente acontece quando passam 12 meses, porque esse período de 12 meses é o período do edital. Mas para ela ser graduada, ela tem que cumprir uma série de outros vamos colocar assim, pré-requisitos, né? Mas é comum, né, por uma questão de espontânea, não por uma questão informal, que quem se gradua numa incubadora retorne, né, para dar o seu testemunho. Ela né? vai não só, lógico, também compartilhar a sua história, o seu testemunho, mas também mentorar, né? Então, acaba de sendo forma uma voluntária, madrinha ou um padrinho exato. de quem está ali. Então, caso tenha uma demanda de alguma empresa, né, futura incubada aqui, a Daisy já for graduada, ela, imagino que a convite da gente, ela poderá voltar e imagino que ela se colocará à disposição para ajudar outras empresas, né? Bom, eu vou deixar esse prazer para o senhor. Eu só queria que o senhor anunciasse a Daisy, que nós vamos agora conversar com ela. E como o senhor é o diretor aqui, eu gostaria que o senhor anunciasse, né, a Daisy para a gente bater um papo com ela. Isso. Então, Daisy é uma empreendedora, né, uma mulher empreendedora, aluna da instituição, que acredito eu que possa ser inspiração para muitos outros alunos, né? Pela dedicação que ela demonstra, né, no seu negócio. É um exemplo para todos nós aqui na incubadora, né? É uma das pessoas que mais procura ativamente conhecimento, é uma das pessoas que mais participa aqui, né? Então, para nós é um prazer contar com a Daisy aqui na incubadora. E eu gostaria que a Daisy se apresentasse, né, e compartilhasse com a gente um pouco da sua trajetória. Ô Daisy, olha, depois de uma apresentação dessa, né, a gente deixa você conte quem é a Daisy, né, para os nossos internautas, né, e para incentivá-los até, né, a seguir o que você está fazendo aqui. Eu sempre falo assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, tá certo. Então, eu sou a Daisy Rodrigues, eu atualmente sou acadêmica de análise e desenvolvimento de sistemas pela Wimanet. Eu também tenho experiência com audiovisual, foi o que me trouxe para o jogo, né? Então, eu iniciei a minha carreira com empreendedorismo, chamo de carreira, trajetória. A minha trajetória de empreendedorismo em 2019,
quando teve o primeiro projeto piloto do Sebrae para incubação. Então, era um projeto piloto do Sebrae que tinha parceria com a empresa de semente e negócio do Rio Grande do Sul. Lá eu passei por um processo também de incubação, mas por conta da pandemia, acabou que o projeto do Sebrae não conseguiu dar muitos frutos. Então, a gente teve que dar uma pausa. Quando retornamos, finalizamos, né? Posteriormente, dei continuidade com essa startup, mas eu trabalhei de maneira autônoma e decidi migrar de profissão. Eu sou formada em estética e cosmética, trabalhei com medicina integrativa e passei agora para a tecnologia. E aí, quando eu fiz essa transição de carreira, eu já estava estudando cinema e eu queria algo que eu pudesse levar a tecnologia junto com o cinema. E eu já estava estudando programação, então decidi me inscrever no programa do Inova Maranhão. Foi no Inova Maranhão que a Capvoice surgiu, porque foi um desafio de inovação tecnológica, onde a gente tinha que solucionar um problema para o mercado. Então, nesse problema do mercado que a gente solucionou, utilizamos a gamificação. E na gamificação foi a ideia da solução da Capboss, né? Trazer gamificação dentro do ensino da educação financeira. Bom, você acabou respondendo uma pergunta nossa, né? Como nasceu a Capboss e o que motivou você a trabalhar com essa educação financeira utilizando a gamificação, né? O real motivo, né, que você... isso aqui é uma solução que muita gente quer. O que me motivou a continuar com a ideia da Capboss, que veio lá do Inova Maranhão, foi justamente observar o mercado. Hoje a gente sabe que quase metade da população brasileira encontra-se em estado de inadimplência e que é um ciclo de péssimos hábitos que levam as pessoas a serem endividadas. Então, ali eu observei um problema que poderia levar como uma solução a proposta da Capboss e fui moldando de acordo com o que foi trabalhando dentro da incubadora e dentro do processo de incubação também pelo Sebrae. Bom, o que torna a proposta da Capboss única e acessível, né, especialmente para jovens? O que torna único, eu diria que utilizar a gamificação. Hoje a gente sabe que as outras concorrentes também trabalham com gamificação, mas pela dinâmica que a Capboss está moldando quanto à metodologia de utilizar também recursos do dia a dia desse jovem, torna-se a solução inovadora. A gente sabe que o que traz uma resposta para um jovem, para um adulto, é justamente tentar levar isso para dentro da realidade dele. Bom, você participou, né, do Neon 2025, em Teresina. Como foi essa experiência e o que vocês, né, aprenderam a apresentar o projeto para um público tão diverso, né? Então, a maior amparo assim, de diferença foi justamente até a cultura do ensino do Piauí. Né? O que para a gente aqui é algo que a gente vê distante dentro das realidades das escolas, né? Um ensino de educação financeira elitizado, para lá é algo comum. Então, você vê alunos de escola pública tendo o ensino de educação financeira, mas ainda precisa daquela moldar. Então, isso me chamou bastante atenção, de que a Capboss, quando ela for parar para esse amparo de levar ela para estender ela para outros estados, ela terá que pensar por essa modificação. Isso me fez parar para pensar. Acho que esse momento é um momento de analisar onde a Capboss pode chegar. E como é esse aplicativo, que você desenvolveu? Como é que tem acesso a ele? E qual é o público primeiro agora, para você falar assim, aqui está a Capboss? Inicialmente, a Capboss ela começou com adultos. A gente focou em adultos, mas foi observando por meio das pesquisas estimuladas pela incubadora da Marandu, foi que a gente começou a ver que o problema era lá na base, ou seja, então tinha que investir nas crianças. Então, hoje a Capboss está em processo de validação, estruturando a questão da parte da tecnologia. Então, ela está se encaminhando para ser uma plataforma. E a plataforma ela tem o intuito de
fazer com que esse ensino venha a ser digital. Então, o aluno ele vai ter acesso à nossa Cap Moedas, que é a nossa moeda digital. Esse aluno vai ter acesso aos programas de vidas dentro da plataforma. Então, a ideia é trazer gamificação de maneira lúdica e trazer essa experiência para os alunos. Já está sendo validado em alguma instituição, em algum grupo? Dentro dos próximos dias vamos estar em validação. Muito bom. Vamos lá. Empreender tem desafios, né? Todos nós sabemos. Quais foram os maiores obstáculos no início que você enxergou, mas superou? Eu diria que os maiores obstáculos que eu tive na Capboss até a presente data, porque eu digo que desafios enquanto empreendedora eu vou ter vários, mas desse primeiro momento eu diria que foi fazer essa mudança de chave de público-alvo, porque eu estava bastante apegada à ideia de trabalhar com adultos, já que educação financeira para muitas pessoas é algo que você pode pesquisar aqui e rapidamente você vai querer pensar em alguma plataforma. Mas quando eu percebi que o problema era na raiz, ali na base, então tirar essa ideia de adotar a solução e não o problema foi algo que eu tive que virar a chave. Bom, Deise, eu acho que um dos maiores interessados, né, professor, são os pais, né, dos jovens. Que, opa, alguém está pensando em me ajudar aqui na gestão financeira, na educação financeira dos meus filhos, né? Você percebe isso? Sim, no evento do Neon, inclusive, foram bastantes pais com os seus filhos fazer o teste de saber como é que está a questão da mentalidade do filho com relação às finanças, né? E a Capboss, ela tem esse momento familiar. Eu digo que uma das bases da finanças parte também da família, né? É a escola, a família e o aluno. Então, no momento quando a gente viu essa interação com a família, eu achei bastante interessante, né? Que um dos maiores preocupados de saber como é que vai ser a questão do futuro do filho com relação às finanças é justamente a família. Eu vou compartilhar o meu filho hoje tem 31 anos. E quando ele tinha 6, 7 anos, eu estava num semáforo e olhei uma caminhonete. Eu sou apaixonado por uma caminhonete, né? Eu falei assim, vou ganhar na Mega 200 mil e vou comprar uma caminhonete dessa. E ele estava atrás, estava indo para o colégio, ele, quanto custa uma caminhonete dessa? Uns 110 mil na época. Ele, poxa, pai, você pode comprar um carro popular, né, de 20, 30, comprar uma caminhonete dessa. Então eu já estava preocupado com a minha finança, não era nem a dele, né? Mas vamos lá. De que forma, Deise, a incubadora, o EMA, ajudou no crescimento e estruturação da Capboss? Eu diria que trazer essa ideia de maneira mais formal, né? Então, antes eu pensava na Capboss de maneira bastante informal, intuitiva, sem botar essas metodologias em prática, porque estudar o básico, né, ali de Persona, Canva, eu já tinha esse conhecimento, mas como aplicar no dia a dia foi algo que a incubadora conseguiu impulsionar. Muito bom. Vamos lá para a última pergunta. Quais são os próximos passos da Capboss e onde você quer chegar? Essa é boa. Eu diria que conseguir atingir o mundo, pensando de maneira alta. Mas para os próximos anos, eu diria que todo o Brasil. Como eu mencionei lá no Neon, a gente viu uma outra realidade e com isso a gente já entende que aqui no Maranhão é oferta e demanda, mas fora do estado é outra pegada. Então, é trabalhar de maneira mais coletiva também, trazendo a família para perto e talvez mudando também o modelo de negócio para conseguir expandir isso para os outros estados. E aproveitando a carona do nosso professor no país natal dele, né? Na Argentina, quem sabe vai ser o primeiro país, né? Fora o Brasil. Bom, gente, chegamos aqui ao final do nosso primeiro episódio da Usina do Empreendedor. Primeiramente, professor, eu gostaria de deixar um espaço para suas considerações e depois a gente vai dar para a Deise e pode falar o que vocês
querem chamar para os internautas, colocar contatos de vocês, né, das redes sociais, fique à vontade. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, pela oportunidade de compartilhar um pouco o nosso trabalho. Assim, fica o convite, né, as portas, nós estamos aqui no prédio da agência Marandu, né, aqui no Centro Histórico de São Luís, na Rua do Carmo, do lado da Igreja do Carmo. As nossas portas estão sempre abertas. Nós temos um Instagram que as pessoas podem seguir. Nesse Instagram tem notícias sobre tudo que a gente comentou aqui, né? Todos os eventos são publicizados. Nós costumamos gravar todos os meetups e ficam disponíveis na rede. Então nós temos uma série de materiais que podem ser aproveitados por pessoas, né, que têm acesso à internet, e quem estiver perto ou de passo aqui pela cidade de São Luís, também nós ficamos de portas abertas para recebê-los. Nós normalmente, assim, semanalmente nós temos visitantes de outras instituições que querem conhecer as nossas instalações, como que a gente trabalha, e a gente recebe as pessoas com o maior prazer. E é isso, vamos, né, aprendendo, e espero que tenhamos mais oportunidades de compartilhar o nosso trabalho mais à frente neste podcast. Muito obrigado, Deise. Essa oportunidade de falar para os seus futuros clientes, né? Primeiramente, agradecer o convite e dizer que, sim, a educação tem que ser democratizada, sempre falo isso. Então, eu acredito muito. E hoje, trabalhar isso diretamente com a Capboss está sendo um propósito de vida. Enquanto empreendedora, ter esse propósito faz com que a gente tenha cada vez mais gás para levar isso, levar a solução de um problema tão real que é do nosso país, né? Eu diria até do mundo, né? Pela situação que o mundo hoje tem enfrentado. Então, ter a Capboss, falar dela aqui, para mim está sendo uma experiência incrível. E eu realmente quero que você que estiver me assistindo venha conseguir seguir a Capboss nas redes sociais e acompanhar toda a evolução da solução. Muito bom. Gente, hoje nós vimos, né, como é importante ter um ambiente fértil para as novas ideias, como faz a agência Marandu. E conhecemos um exemplo real, né, como a Capboss, mostrando que é possível transformar conhecimento, né, em impacto positivo na sociedade e na família, principalmente, né? É sobre isso que a Usina do Empreendedor tratou hoje: energia para ideias, conexões para negócios e inspiração para quem quer começar a crescer. Quero agradecer muito ao professor Mauro Henrique Caroso Todaro e a Deise Rodrigues, e também ao professor Roberto e toda a equipe da Marandu, né? E peço que acompanhe o podcast, né? Entre nas redes sociais da Marandu. E aqui a gente está iniciando. Que Deus nos abençoe aí. A gente vai fazer bastante coisas boas aqui. Muito obrigado a todos.